Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque talvez ninguém nunca tenha falado isso para você dessa forma. Existe uma força silenciosa moldando a sua vida nesse exato momento. Uma força invisível que pode estar te aproximando da prosperidade ou te afastando dela todos os dias. E o mais impressionante é que essa força nasce dentro da sua própria mente. Tudo começa nos pensamentos que você alimenta em silêncio. Aquilo que você pensa constantemente começa a criar a realidade ao seu redor. Quem vive preso ao medo acaba encontrando mais motivos para sentir medo. E quem vive acreditando que nasceu para sofrer continua repetindo ciclos de derrota. Mas quem decide alimentar a mente com fé, propósito e visão, começa a perceber portas se abrindo onde antes só existiam paredes. E não, isso não é apenas motivação barata. Isso já estava escrito há milhares de anos. A Bíblia declara, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Agora imagine isso comigo. Feche os olhos por alguns segundos e pense no maior sonho da sua vida. Pense naquele objetivo que faria você olhar para trás e dizer, valeu a pena continuar lutando. Talvez seja conquistar liberdade financeira. Talvez seja dar uma vida melhor para sua família. Talvez seja sair das dívidas. Talvez seja finalmente viver com paz. Agora imagine isso já acontecendo. Sinta a emoção. Veja os detalhes. Veja você vivendo essa realidade. Porque existe algo poderoso nisso. A mente humana trabalha em direção daquilo que ela acredita repetidamente. O seu subconsciente registra imagens, emoções e declarações. Quando você começa a alimentar sua mente com visão e propósito, sua vida começa lentamente a se reorganizar. Então eu quero te pedir algo muito importante agora. Escreva nos comentários, eu vou prosperar. Escreva com fé. Escreva como um decreto. Porque quando você declara algo com convicção, você começa a programar sua mente para agir naquela direção. E hoje eu quero te mostrar um segredo escondido em Provérbios 3. Um segredo que mudou a vida de homens sábios, líderes, empresários e pessoas comuns que aprenderam a interpretar a mensagem da maneira certa. A maioria das pessoas lê Provérbios como um simples texto religioso, mas poucos percebem que ali existe um verdadeiro código de prosperidade, disciplina, sabedoria e transformação pessoal. Salomão não escreveu apenas frases bonitas. Ele deixou princípios capazes de mudar completamente a vida de quem entende e aplica. E tudo começa com uma frase extremamente poderosa. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Pare por um instante e reflita sobre isso. Salomão não fala apenas sobre ouvir. Ele fala sobre guardar no coração. Existe uma diferença enorme entre receber informação e transformar aquilo em princípio de vida. Hoje vivemos cercados de conteúdo. As pessoas assistem vídeos o dia inteiro, escutam podcasts, leem livros, fazem cursos, mas continuam vivendo da mesma forma. Por quê? Porque a informação sem prática não gera transformação. E conhecimento sozinho não muda ninguém. O que muda a vida é aquilo que você decide viver diariamente. E aqui está um dos maiores segredos da prosperidade. Pessoas prósperas não vivem apenas por emoção, vivem por princípios. Quem vive apenas de motivação desiste rápido. Quem vive por princípios permanece firme mesmo nos dias difíceis. É exatamente isso que Provérbios 3 está ensinando. Os princípios são mais importantes que as técnicas. As técnicas mudam com o tempo. Os princípios permanecem. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Muita gente quer resultados rápidos, mas poucos querem construir fundamentos fortes. Querem enriquecer rápido, crescer rápido, vencer rápido, mas prosperidade sem estrutura destrói pessoas. Por isso, Salomão começa falando sobre guardar princípios no coração. Porque antes de Deus entregar a abundância, Ele trabalha a mentalidade. Antes da prosperidade chegar nas mãos, ela precisa nascer dentro da mente. E então chegamos em uma das frases mais poderosas de todo o Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Agora imagine a profundidade disso. Salomão
considerado um dos homens mais sábios da história, está dizendo que existe um limite para a inteligência humana. Existe um ponto onde a lógica não consegue enxergar. Existe um nível de direção que só pode ser acessado através da fé. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Confiar em Deus não significa abandonar a inteligência. Significa não depender apenas dela. Porque muitas vezes a lógica vai dizer que não tem saída. A lógica vai dizer que você não consegue. A lógica vai mostrar apenas dificuldades. Mas a fé consegue enxergar possibilidades invisíveis. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho e terminou frustrado? Quantas vezes você carregou peso demais porque acreditava que precisava controlar tudo? Provérbios 3 revela um segredo poderoso. Quem tenta controlar tudo vive cansado. Mas quem aprende a confiar encontra direção. E confiança verdadeira não é passividade. É coragem. É continuar caminhando mesmo sem entender tudo. É continuar acreditando mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Grandes homens e mulheres da história aprenderam isso. Muitos dos maiores empreendedores, líderes e vencedores descobriram que existe uma força extraordinária na fé aplicada. Porque a fé libera coragem. A fé libera criatividade. A fé libera perseverança. Enquanto muitas pessoas desistem cedo demais, aqueles que aprendem a confiar continuam avançando. Agora pense nisso profundamente. Talvez o que está faltando na sua vida não seja capacidade. Talvez seja excesso de medo. Talvez você já tenha potencial suficiente, mas ainda não aprendeu a confiar. E é exatamente por isso que tantas pessoas ficam presas no mesmo lugar durante anos. Elas vivem apoiadas apenas no próprio entendimento. Mas Deus enxerga caminhos que você ainda não consegue ver. Existe uma frase poderosa em Provérbios 3 que diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso é profundo demais. Porque Salomão não diz para reconhecer Deus apenas nos momentos difíceis. Ele diz, em todos os caminhos. Isso significa trazer propósito para cada área da vida. Nos relacionamentos, nas decisões, no trabalho, nos negócios, nos pensamentos. Porque quando você começa a viver com consciência e propósito, sua vida ganha direção. E sabe qual é o problema de muita gente? Decidem tudo na pressa, na emoção, na ansiedade. E por isso vivem entrando em caminhos tortuosos. Mas quem aprende a reconhecer Deus em cada passo, começa a desenvolver clareza. E clareza muda tudo. Uma pessoa sem clareza perde anos tomando decisões erradas. Mas uma pessoa alinhada com propósito consegue avançar com muito mais segurança. Imagine dirigir em uma estrada completamente escura. Agora imagine os faróis se acendendo diante de você. É isso que acontece quando você aprende a viver com direção espiritual. Os caminhos começam a ficar mais claros. As escolhas começam a fazer mais sentido. E aos poucos a vida começa a entrar no eixo. Só que Provérbios 3 continua revelando algo ainda mais forte. O texto diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Em outras palavras, não deixe o orgulho destruir você. Isso é extremamente atual. Vivemos em uma geração onde muitas pessoas não aceitam conselho, não aceitam correção e acreditam que já sabem tudo. Mas o orgulho fecha portas invisíveis. A arrogância impede crescimento. Pessoas arrogantes param de aprender. E quem para de aprender começa lentamente a destruir o próprio futuro. Salomão mostra que a humildade é uma das maiores chaves da prosperidade. Porque pessoas humildes continuam evoluindo, continuam ouvindo, continuam crescendo. E existe algo muito forte nisso. A humildade protege você de decisões impulsivas. Quantas pessoas perderam tudo por excesso de orgulho? Quantos relacionamentos acabaram porque alguém não quis reconhecer um erro? Quantos negócios quebraram porque alguém acreditou que sabia tudo? Provérbios 3 ensina que existe força na humildade. E mais do que isso, existe saúde emocional e espiritual. Porque o orgulho adoece a mente. O orgulho gera ansiedade, gera competição, gera comparação, mas a humildade traz equilíbrio. E pessoas equilibradas conseguem prosperar com mais consistência. Agora, escute isso com atenção.
Talvez Deus esteja tentando te ensinar algo através dos processos que você está vivendo hoje. Talvez as dificuldades não sejam apenas obstáculos. Talvez sejam treinamentos, porque Provérbios 3 também fala sobre disciplina. E esse é um dos pontos que mais afastam pessoas da prosperidade. A maioria quer recompensa sem processo, quer vitória sem disciplina, quer crescimento sem correção. Mas isso não existe. Toda pessoa forte foi moldada em processos difíceis. Toda pessoa madura passou por momentos de pressão. E talvez você esteja exatamente nessa fase agora. Talvez existam situações te apertando emocionalmente. Talvez existam portas fechadas. Talvez existam desafios que você não entende, mas não desperdice sua dor. Existe aprendizado escondido dentro dela. A disciplina constrói pessoas fortes. A correção evita destruição futura. E muitas vezes, aquilo que parece atraso é apenas Deus fortalecendo você para algo maior. Os grandes vencedores não são aqueles que nunca caem. São aqueles que aprendem durante o processo. E enquanto algumas pessoas reclamam de tudo, outras usam cada dificuldade como combustível para crescer. Essa é a diferença. Provérbios 3 não promete uma vida sem desafios. Ele ensina como atravessar os desafios com sabedoria. E quando você aprende isso, sua mentalidade começa a mudar completamente. Você para de agir como vítima. Para de reclamar de tudo. Para de viver apenas esperando milagres instantâneos. E começa a desenvolver maturidade, visão e força emocional. Porque prosperidade verdadeira não nasce apenas do dinheiro. Ela nasce de uma mente forte. Infelizmente, muita gente quer riquezas sem desenvolver estrutura emocional para sustentá-las. Mas Deus trabalha primeiro dentro de você. Ele fortalece sua mente, fortalece seu caráter, fortalece sua visão. Porque quando a prosperidade chegar, você precisará estar preparado para sustentá-la. Agora preste muita atenção, porque chegamos em uma das partes mais poderosas de Provérbios 3 sobre abundância financeira. O texto diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Isso revela um princípio extremamente profundo. Prosperidade não é apenas ganhar dinheiro. Prosperidade é aprender a administrar aquilo que chega até suas mãos. Muitas pessoas pedem abundância, mas não desenvolveram maturidade para lidar com ela. Gastam sem consciência. Vivem apenas por impulso. Nunca pensam no propósito maior. Mas Salomão ensina algo diferente. Ele mostra que existe poder em honrar primeiro. As primícias representam o melhor. O primeiro, o mais importante. E aqui está um segredo que mudou a vida de muitas pessoas. Quem vive apenas consumindo entra em escassez emocional e financeira. Mas quem aprende a viver com propósito entra em fluxo de abundância. Porque prosperidade verdadeira é fluxo, é movimento, é contribuição, é valor. E perceba algo importante: Deus nunca condenou a riqueza. O problema sempre foi a mentalidade errada em relação ao dinheiro. Dinheiro nas mãos certas constrói, ajuda, transforma, abre portas, impacta vidas. Por isso, Provérbios 3 mostra que quando existe honra, propósito e sabedoria, os celeiros se enchem. E isso não fala apenas de dinheiro. Fala de oportunidades, de conexões, de crescimento, de portas abertas. Só que existe outro segredo extremamente poderoso escondido nesse capítulo. Salomão diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Preste muita atenção nisso. Ele não disse: feliz é quem ganha na loteria. Não disse: feliz é quem herda riquezas. Ele disse: feliz é quem encontra sabedoria. Porque a sabedoria cria riqueza. A ignorância destrói oportunidades. E aqui está uma verdade que muita gente precisa ouvir. Conhecimento pode mudar completamente o destino de uma pessoa. Uma única ideia pode transformar uma vida inteira. Uma decisão sábia pode economizar anos de sofrimento. Um aprendizado pode abrir portas que pareciam impossíveis. Os homens mais ricos do mundo entenderam isso. Eles investiram na mente, investiram em aprendizado, investiram em crescimento pessoal, porque sabedoria vale mais do que ouro. Dinheiro pode ser perdido, mas uma mente sábia consegue reconstruir tudo novamente. E talvez esse seja o maior segredo de Provérbios 3.
A verdadeira riqueza começa dentro da mente. Quem desenvolve sabedoria consegue criar oportunidades até em tempos difíceis. Consegue enxergar possibilidades onde outros só enxergam crise. Consegue permanecer firme enquanto muitos desistem. Isso muda tudo, porque o mundo pertence às pessoas que aprenderam a pensar de maneira diferente. Agora imagine isso profundamente. Se hoje você perdesse tudo, o que restaria dentro de você? Desespero ou sabedoria suficiente para recomeçar? Essa é a pergunta. E Salomão deixa claro que a sabedoria é mais preciosa do que prata, ouro ou rubis, porque ela gera todas as outras riquezas. Ela gera discernimento, ela gera visão, ela gera direção e, principalmente, ela gera estabilidade. Porque pessoas sem sabedoria até conseguem conquistar algo rapidamente, mas não conseguem sustentar. Agora escute isso com muita atenção. Provérbios 3 revela que a sabedoria traz 3 presentes extremamente valiosos: tempo, riqueza, honra. Isso é poderoso demais, porque a maioria das pessoas vive correndo atrás dessas 3 coisas separadamente. Uns sacrificam a saúde tentando ganhar dinheiro. Outros sacrificam a paz tentando conquistar reconhecimento. Outros vivem sem tempo para aquilo que realmente importa. Mas Salomão mostra que quando a sabedoria entra na vida de alguém, tudo começa a se alinhar. A pessoa aprende equilíbrio, aprende prioridades, aprende direção. E isso produz prosperidade verdadeira. Porque prosperidade não é apenas ter dinheiro no banco. É ter paz para dormir. É ter clareza mental. É ter relacionamentos saudáveis. É viver com propósito. É olhar para a sua vida e perceber que você não está desperdiçando sua existência. E talvez hoje Deus esteja te chamando exatamente para isso. Para sair de uma vida superficial. Para abandonar ciclos de autossabotagem. Para parar de viver apenas sobrevivendo. E começar finalmente a construir uma vida alinhada com propósito e sabedoria. Porque quando você muda sua mente, sua vida inteira começa a mudar junto. Os caminhos mudam. As decisões mudam, os resultados mudam. E aos poucos, você percebe que não nasceu para viver limitado pelo medo. Você nasceu para crescer, para evoluir, para prosperar com propósito. Agora, eu quero que você faça algo muito importante. Escreva nos comentários: eu vou prosperar. Escreva com fé. Escreva acreditando, porque esse comentário não é apenas uma frase. É uma decisão. É um posicionamento. É o começo de uma nova mentalidade. E se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque talvez exista alguém perto de você precisando recuperar a esperança. Lembre-se sempre disso. A verdadeira riqueza não começa no bolso. Começa na mente. Começa no coração. Começa na busca pela sabedoria. E Provérbios 3 é um mapa poderoso para aqueles que decidiram viver uma vida de propósito, abundância e transformação.